Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos gravando esse vídeo aqui para contribuir para nossas aulas de EBD. Temos agora a abertura do quarto trimestre de 2021, com a lição de adultos, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, para a Igreja de Cristo da atualidade, né? Então, para contribuir com os professores e professoras que vão estar desenvolvendo estas lições, né, ao longo desse trimestre, produzimos então esse material com algumas informações importantes, né, algumas dicas, algo que possa contribuir, né, que possa enriquecer as vossas aulas, tá ok? Na nossa lição então, já dando seguimento aqui, que eu não pretendo que esse vídeo seja muito longo, temos então o sumário com as 13 lições, que vão discorrer a seguinte dos temas: o mundo do apóstolo Paulo, que será o foco da nossa abordagem, né, de agora. Na lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, a vida pré-cristã, né, antes da conversão, né, do apóstolo Paulo ou Saulo. Saulo é uma referência a Saul, tá ok? Então, Saulo relacionado ao idioma hebraico, né, de origem, né, origem étnica, né, do apóstolo Paulo, e Paulo, né, o próprio nome Paulo, como eu acabo de usar, mas ligado ao mundo romano, né, o mundo com o qual Saulo ou Paulo esteve interagindo. Então ele adota, né, o nome Paulo, que era mais bem aceito, né, para esse mundo grego-romano, tá ok? E Saulo, seu nome mais relacionado aí ao mundo judaico. Então nós temos vários casos, né? Por exemplo, William, tá certo? Ou Guilherme, Tiago ou James. Então temos essas diversas situações em que em determinada língua o nome está numa forma, mas em outra língua ele adota então uma outra forma, John ou João. Então temos aí também essa situação de Saulo e Paulo. Inclusive caindo por terra aquela balela que durante muito tempo foi afirmada de que nome não se traduz. Essa é a maior mentira, né, que já foi contada aí nas salas de aulas. Então, de fato, os nomes sim se traduzem, e a situação de Saulo ou Paulo é uma dessas situações. Então, Saulo no mundo judaico, Paulo no mundo greco-romano. Tá ok? Então, Saulo, o perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, o grande encontro com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando na manifestação o Senhor diz: Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Então é interessante que Saulo acreditava estar perseguindo uma seita herética. Então, inclusive é necessário se fazer essa distinção entre seita e heresia. Então, por exemplo, o judaísmo tinha várias seitas, mas não necessariamente eram heréticas, eram variações de interpretação sobre o entendimento que se tinha da lei, né, dos textos sagrados, inclusive o que se entendiam como textos sagrados. Alguns recebendo só o Pentateuco, outros recebendo toda a Tanakh. Então você tinha algumas seitas, né? Você tinha os saduceus, ligados aos sacerdotes, os fariseus, que eram professores, os escribas, ligados às traduções. Tinham ainda zelotes, que tinham um cunho mais político. E aí vieram outros também. Havia uma escola de pensamento, como de Shammai ou de Hillel, tá ok? Então tinham essas diversas facções, podendo ser entendidas como seitas, como separações, né? Grupos separados, facções, mas não necessariamente heréticas. E aí o cristianismo, ele nasce, alguns entendem ser ele também uma das seitas, tá ok? Só que Saulo de Tarso, junto com o grupo a que ele estava ligado, né, dos fariseus, os perseguia, entendendo serem uma heresia perniciosa, uma heresia perigosa. Então pretendiam de fato eliminá-los. E aí ele se dedicou muito tempo nesse trabalho de perseguição, tanto que veio a causar muito terror entre irmãos que até depois da conversão sentiram dificuldade em comungar com ele, né, em aceitá-lo na comunhão. Então você tem diversas narrativas em Atos dos Apóstolos onde ele descreve nessas situações. Paulo, a vocação para ser apóstolo, como o Senhor Jesus Cristo mesmo separa para essa grande missão, e o chamado dele tem características muito peculiares, né? Como o Senhor Jesus Cristo descreve Ananias, aquele que foi convocado para orar por ele, para lhe restituir a visão, e o Senhor Jesus Cristo diz: vai, porque é um vaso escolhido para mim, e eu mostrarei o quanto tem que sofrer pelo meu nome. Coisa maravilhosa, né?
a gente olhar para as dificuldades, as vicissitudes, mas também o grande sucesso, né? A grande honra, a grande glória que foi dada por Deus ao ministério extraordinário do apóstolo Paulo. É o autor de 13 cartas. O primeiro cânon organizado no Novo Testamento nasce com as cartas de Paulo, tá ok? E como ele foi de fato muito prolífico na doutrina cristã, como ele foi um plantador de igrejas, né? Ele pôde, de fato, depois de muito trabalhar, acabar a carreira e guardar a fé, né? Como ele diz para o seu discípulo Timóteo. A vocação de ser apóstolo, a lição 4. A lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo, a sua prioridade, né? Pregar acerca de Jesus, o Salvador, e não ficar expondo sabedoria humana. Ele reputa, inclusive, tudo aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, quando ele estava ali imbuído, né, naquele estudo para se tornar um grande mestre também, um grande sábio, né, uma pessoa ligada a essa escola. Como ele reputa tudo isso por esterco, né? De fato, ele é bastante enfático ao abordar essa transformação, né? Abordar essa mudança, né? Que ele sofre, né? A partir do encontro com Cristo, priorizando agora a mensagem do Cristo e esse crucificado como meio salvífico, né? Para toda a humanidade. Inclusive, Paulo esse destaque para a missão aos gentios, né? Para a missão transcultural, sair do arraial do judaísmo e agora levar o evangelho a todos os povos, né? A todas as terras, cumprindo o ID, que foi dado pessoalmente por Cristo aos apóstolos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas encontrando neles certas dificuldades, né, para vencer esta barreira, né, para se desligar desse âmbito judaico, levanta Paulo, então, de forma especial. Ele mesmo chama a si mesmo como que um abortivo, né, aquele que veio posteriormente, e ele abraça essa missão para, de fato, romper com essa barreira e levar o evangelho aos gentios. Então a mensagem de Paulo, lição 5, lição 6, Paulo no poder do Espírito, tudo aquilo que o Senhor realizou através dele. 7, Paulo plantador de igrejas, você tem todo um itinerário que nos é fornecido pelo grande estudioso Lucas, né, um homem que tinha uma perícia assim, no idioma grego, que era um detalhista na sua descrição, tá certo? Que nos fornece o primeiro subsídio histórico com relação à história da igreja, né? A primeira história, né, da igreja, quando a igreja está avançando nos seus primeiros momentos, e o Senhor levanta esse grande homem, o médico, né, chamado médico, que acompanha Paulo e que nos dá descrições acerca do ministério de Paulo e também do ministério de Pedro. Então você tem aí a obra, né, importantíssima obra de Lucas, né, evangelista Lucas, o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos. O plantador de igrejas é o 7. A 8, Paulo, o discipulador de vidas. É um ministério extraordinário desenvolvido por Paulo, como ele forma, né, importantes discípulos. Quando você olha para Timóteo, né, aquele que ele endereça 2 cartas, Tito, aquele que ele deixa em Creta para continuar o seu trabalho ali, endereçando também uma carta. Você vê a figura, por exemplo, de um Epafrodito que sai de Colossos e vai se encontrar com Paulo na cadeia em Roma, porque ele pretende buscar em Paulo orientações para comunicar a uma igreja que Paulo sequer tinha visitado pessoalmente, mas que sabiam acerca da sua dedicação, seu valor, sua importância, e tem nele a figura de um instrutor, de um orientador, tá certo? De uma pessoa que eles confiam para que possa trazer-lhes instruções maiores acerca do evangelho. Então Epafrodito faz essa viagem, inclusive ele adoece, né, corre grande risco a sua vida, mas consegue então uma importante carta aos Colossenses, né, que até hoje é tão importante para todos nós. O discipulador de vidas, Silas, né, que também acompanha Paulo em muitas viagens. Paulo e sua dedicação aos vocacionados, também segue, né, nesse mesmo viés. Paulo e seu amor pela igreja. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então aí uma análise importante que nós podemos fazer aí sobre as doutrinas que estão esclarecidas nas cartas, quando Paulo fala acerca da fé, acerca da graça, né, da salvação, na epístola teológica, né, chamada epístola aos Romanos, situações corriqueiras da igreja, nas cartas aos Coríntios, orientações pessoais para as lideranças, nas cartas pastorais, né, 1 e 2 Timóteo e Tito,
o bilhete pessoal a Filemon, que ao meu ver é revolucionário na ideia de destruir aquele conceito escravagista que estava presente na cultura greco-romana, que tinham pessoas como que objetos que poderiam ser usados como eles quisessem. Então, essa face horrível, né, do escravagismo naquela época, que é atacada no âmago por esse bilhete escrito por Paulo acerca de Onésimo, um escravo fugitivo, endereçado a Filemon. Então, Paulo ele toma ali a situação de Onésimo para ele e fala, né, para que Filemon o recebesse não mais como um escravo, e sim como um irmão em Cristo. E aí você tem a ideia escravagista sendo combatida, sendo destruída no âmago, que é a falsa ideia de que existem homens melhores que outros, que existem homens que podem dominar, né, a vida de outros como se fossem objetos. E Paulo destrói isso na fonte, como ele diz: recebei-o não mais como um escravo, e sim como um irmão, e aquilo que ele deve, coloque na minha conta. Então você tem a pessoa de Paulo aí sendo de fato muito avançado, né? Sendo muito eficaz, né? Nessa ideia que vai destruir esse conceito completamente equivocado do escravagismo. Paulo e seu amor pela igreja, é o zelo de apóstolo Paulo pela essa doutrina, é a lição 11. Na lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, a forma, né, como ele lida com isso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é como que um ganho, como um lucro, né? Então ele tem essa noção muito clara acerca de vida eterna, acerca de garantia em Cristo Jesus. Quando ele fala acerca da ressurreição, por exemplo, se Cristo não ressuscitou, vós também não ressuscitareis, e se não há ressurreição, então que nós estamos pregando é mentira, e vós estáis mortos nos vossos pecados. Não temos aí essa noção muito clara em Paulo de Cristo como a primícia dentre os que dormem, tá certo? Como garantidor da vida eterna, como aquele em quem temos a garantia. Então, uma vez que você tem essa certeza de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, você é predestinado pelo selo do Espírito Santo que nos foi dado. Você não tem que encarar a morte como um medo, como terror, como pânico, tá certo? Mas sim como uma passagem de uma vida de sofrimento, uma vida que é simplesmente como uma sombra que passa, né? Caracterizada aí pelos textos de sabedoria da Bíblia, e uma passagem para a vida eterna com Cristo Jesus. É uma passagem aí para um âmbito muito melhor, que é a presença de Deus. Então Paulo encarava dessa forma, com essa tranquilidade, né? Com essa certeza de salvação em Cristo. E a gloriosa esperança do apóstolo, quando a gente fala aí, vê Paulo chegando ao final de uma vida, mesmo estando encarcerado, pedindo para que seu discípulo amado chegue com pressa, né, e traga aí os pergaminhos, né, os livros, a capa que ele deixou em Trode, e ele encara isso de uma forma muito tranquila, exatamente porque ele vive nessa esperança tão bendita, que é tão presente aí ao apóstolo Paulo, e que pode ser comunicada e deve ser comunicada à Igreja de Cristo na atualidade, tá ok? Então eu não vou fazer leitura aqui nem de textuário, nem verdade prática, ou a leitura bíblica em classe, porque tudo isso é feito no desenvolvimento aí da aula da EBD. A gente vai direto para as informações que eu quero fornecer. Tanto essas informações quanto o arquivo vai ter um link na descrição do vídeo, um link do Facebook, em que você encontra as imagens que estão sendo utilizadas aqui nessa gravação. Então você pode entrar lá, copiar, colar, né, ou baixar. Então você tem disponível essas informações no link do Facebook, que estará na descrição abaixo, tá ok? Na introdução, somente para a gente se situar, diz o seguinte: o assunto desse trimestre, inclusive o comentarista, né, dispensa a apresentação, Elienay Cabral, importantíssimo aí, consultor teológico, né, da Assembleia de Deus, uma formação extraordinária e um grande teólogo, né, inclusive sempre participando aqui comentando muitas lições. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo em que o apóstolo Paulo atuava, né? Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos 9,15. E ele começa a tratar aqui acerca do mundo de Paulo no período romano. Então, primeiro acerca da origem. Ele vai falar acerca da origem do apóstolo Paulo, e para isso a gente traz alguns textos bíblicos que estão já em tela e algumas informações obtidas aí
na plataforma da Wikipédia primeiro, que são informações mais gerais, e depois em outros sites, também em outros livros que consultamos para esse trabalho. Os primeiros textos são em Atos 21, 37 e 39, que nos dizem: E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Então ele já se impressiona com isso, com Paulo estabelecer algum diálogo com ele. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Já estava o confundindo, né, com outro delinquente ali daquela região. Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, então, nacionalidade, cidadão de Tarso. Aí você tem agora a origem. Não sabemos ao certo porque não há informação suficiente para isso, se ele de fato nasceu em Tarso, ou como diz uma tradição antiga, que foi inclusive comunicada por Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, de que na verdade a família dele fosse de origem da Galileia, tá? Tendo imigrado para Tarso, e ali Paulo então, tendo nascido em Tarso, né? Então já nasce numa cidade que estava sob o domínio de Roma, e tinha o favor, né? Tinha esse privilégio de ter concedido a cidadania romana que nascesse nesse território. Então por isso que Paulo tenha tido a cidadania romana por nascimento, por ter nascido já nessa região. Cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então você tem algumas descrições. Ele é judeu, sua família é judaica, né? Sua origem étnica é judaica, mas ele nasceu, talvez isso nos dê mais esse direcionamento, né, de que ele, tendo nascido em Tarso, ele recebe então cidadania romana. Então, por etnia, ele é judeu, mas por nascimento, ele recebe então essa cidadania romana, tendo nascido em Tarso, na Cilícia. E aí você tem uma imagem, no primeiro momento aí, tá certo? Da situação atual da cidade. Uma imagem também da província na qual ela está localizada atualmente, que é a província de Mersin, que é ao sul do território turco. Então está na Turquia da atualidade. Algumas informações obtidas na Wikipédia que nos dizem: Tarso, em turco Tarsus, em grego Tarsos, tá ok? É uma cidade da Turquia, localizada na região histórica da Cilícia, na atual província de Mersin, na foz do rio Tarso, Berdansavi, que deságua no mar Mediterrâneo. O censo de 2000 registrou uma população de 216.382 habitantes. A cidade se localiza a 15 quilômetros da cidade de Mersin e a cerca de 40 quilômetros de Adana, com sua história de mais de 9.000 anos. Então é uma cidade, como Paulo mesmo diz, né, aquele que estava colocando ele na fortaleza, né, o tribuno que estava colocando na fortaleza, diz não pouco importante. De fato, é uma cidade que conta pelo menos 9.000 anos de história. Tarso tem sido um importante ponto de parada para comerciantes e um local de importância crucial para os romanos, especialmente em suas campanhas contra os partos e persas. Então, quando Roma estava estendendo seus domínios para o Oriente Médio, ele então se depara com o poderio que ainda estava presente ali de partos e persas. Então vai travar batalhas contra eles. Inclusive os romanos não chegam a dominar a Pérsia, né? Fica um território fora de seus domínios. De acordo com Alexandre, o polímata, a cidade foi fundada por Senaqueribe. Olha só como mergulha na história, né? A Cilícia havia sido invadida pelos gregos e Senaqueribe foi lutar contra eles. Apesar de ter várias perdas, ele foi vitorioso e ergueu um monumento no local, em letras caldeias, que registrava sua grandeza para gerações futuras. Ele fundou a cidade de Tarso no mesmo modelo da Babilônia. A fundação de Tarso ocorreu depois que Senaqueribe suprimira a revolta de Elibus, que reinou na Babilônia, após Merodach-Baladã. A cidade, capital da província romana da Cilícia, foi o palco do primeiro encontro entre Marco Antônio e Cleópatra, em 41 a.C., além de ter sido o local do nascimento de São Paulo, colocado aqui como São Paulo, né, apóstolo cristão, também conhecido como Paulo de Tarso. Então, informações obtidas aí na Wikipédia acerca desse contexto geral, né, contexto geográfico e histórico da cidade de Tarso. Na continuação sobre informações pessoais, nós temos alguns
que eu trouxe aqui de acréscimo, sobre importantes descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade das narrativas no Novo Testamento. Você tem então essas informações históricas sobre a cidade de Paulo, né, sobre Tarso, e você tem também, tanto em relação à sua cidade natal, quanto em relação às suas missões, muitas críticas que foram levantadas pela Escola da Alta Crítica Textual sobre imprecisões, supostas imprecisões, né, supostas invenções que Lucas teria acrescentado no texto, muitas das vezes levantando-se a possibilidade de que sequer Lucas ou Paulo tenham escrevido aqueles textos, mas sim cristãos posteriormente escrevendo e atribuindo, né, esses personagens históricos relevantes, né, importantes, colocando como que se fossem pseudoepígrafos, né, não fossem textos de fato canônicos, mas sim pseudoepígrafos. E Sir William Ramsay, então, que participava dessa escola, chamada Redaktion Geschichte, alemã, influenciado por Bauer, um grande teólogo ali, Ferdinand Christian Bauer, tá certo, daquele contexto. Ele tem recursos e ele parte então para essas terras para tentar provar, ele já vai com esse intuito, tentar provar que aquelas narrativas eram imprecisas, né, que aquelas descrições não iam ter correspondência, né, com a realidade. Então ele empreende várias escavações ao longo daqueles territórios e ele se surpreende ao começar a desenterrar evidências arqueológicas que comprovavam que as narrativas de Lucas eram extremamente precisas, inclusive as descrições acerca dos itinerários, né, do apóstolo Paulo em suas missões. Como eu vou colocar aqui, porém todas as suas pesquisas arqueológicas mostraram o contrário. A obra de Lucas é extremamente precisa quando se refere aos costumes, lugares e personagens do século I d.C. Ramsay, né, Sir William Ramsay, ao longo de seus trabalhos, considerou o livro de Atos como autoridade em assuntos como topografia, antiguidade, sociedade da Ásia Menor, e como sendo um aliado útil em escavações obscuras e difíceis, o que levou a converter-se de cético em cristão. E aí o texto, né, que nos dá esse depoimento examine as evidências da editora CPAD. Outra informação que eu trago, ainda sobre características pessoais de Paulo, que daqui a pouco ele vai passar a geografia do mundo de Paulo. Então já passei um pouco acerca da cidade natal, né? Ele nos vai dar aqui na lição, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. A gente vai passar um pouco mais sobre isso aqui, vai ter mapas inclusive, tá? Naqueles dias entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagem. A gente vai ver sobre as estradas. Vou passar para vocês aqui. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo 90 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé. Então você tem, em relação a isso, a gente vai abordar daqui a pouco, mas eu já adianto aqui, você tem duas situações, tá? Você tem a Pax Romana, que é a situação na qual Roma, ela, com o seu império, no estabelecimento do Império, ela consegue dominar muitas terras, muitos reinos, que se encontravam constantemente em disputa de poder, né, em guerras, né? Então haviam muitas guerras que estavam sendo travadas em diferentes regiões. Então, dentro desse quadro, dessa situação, era muito difícil o deslocamento. Então, para você passar de uma região para outra, você encontrar uma situação de guerra, você encontrar impedimentos, né? Muitas das vezes não se permitiria a passagem. Então, você tinha muitos problemas, muitas situações, né, para poder fazer esse deslocamento. Com o estabelecimento do Império Romano, chamada Pax Romana, aqueles povos que não resistiam eram tratados com muita amizade pelo Império Romano. Então, permitia-se que continuasse sua religião, continuasse sua administração local, estabelecia-se ali um cônsul ou um general para simplesmente administrar ali, ver se tudo está sendo feito conforme é ditado pelo Império Romano, se estão se pagando os tributos, se não há uma sedição sendo planejada, apenas para manter ali, né, a administração correta. E tolerava-se então um rei local, que administrava certas questões locais,
né, desde que não viesse a interferir na política de Roma. Então você tem a chamada paz romana, né, Pax Romana. Então, uma vez que se aliava-se ao Império Romano, você tinha essa condição favorável. Se você decidisse lutar, então você teria que resistir a toda a máquina de guerra romana. Sendo destruído, você seria completamente dominado. Então você tem a situação que proporcionou que muitos reinos de fato se entregassem, se aliassem a Roma pacificamente. Então com isso você tem uma pacificação de muitos povos, uma pacificação de muitos territórios. E com essa pacificação há então a construção das vias, né, das estradas. Como ele coloca aqui, 300 mil quilômetros, sendo 90 mil de excelente condição. Excelente condição com correio, com o exército constantemente passando ali, né, montando guarda, impedindo assaltos, impedindo atentados, mortes, né? Então você tinha uma condição muito mais favorável para o trânsito. Então você tem essa situação e você vai ter ainda uma outra influência que é anterior a essa em relação ao mundo grego, né? O Império Grego que veio antes do Império Romano. Então logo vou trazer mais informações sobre isso com o mapa. Paulo chamado para os gentios, tá? Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Atos 9:15. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, né? Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, meio-irmão, né? Irmão somente por parte de mãe. E João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo Paulo perante o rei Agripa. Mas, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 16, 17. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo aos gentios. É interessante que, em relação a isso, nós vemos a preparação do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, trazendo aquele sonho / revelação, né, o apóstolo Pedro, daquele lençol que descia, quando ele observa, estão ali diversos animais considerados impuros, né, pela dieta judaica, né, kosher, então eles não poderiam ser consumidos pelos judeus, e a voz dizia a Pedro: mata e come. Ele rejeita, né? Senhor, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Novamente, aí a voz diz, né? O Senhor Jesus Cristo diz a ele: não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. A visão se repete e Pedro fica então com este aviso, né? Fica com este aviso. E aí, ato contínuo a isso, você tem a situação em que os judaizantes começam a causar problemas a Paulo e a Barnabé, que haviam partido nas primeiras missões, fundando igrejas. E em seguida, os judaizantes eles tentavam então impor a essa comunidade cristã nascente que eles seguissem os preceitos de Moisés, né? As restrições alimentares, a guarda do sábado, a guarda daquelas práticas que são típicas do judaísmo. Então começa a se desenvolver ali uma celeuma, né? Começa a desenvolver ali uma questão a ser resolvida. E isso será resolvido então no Concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio da igreja, que aí você tem representantes como Tiago, você tem Pedro, né, João, os fariseus que haviam se unido ao cristianismo. Então você tem ali uma maioria judaica, né, principalmente porque é feito em Jerusalém, né? Então muito peso para o judaísmo. Paulo e Barnabé estão ali dando depoimentos acerca das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo tem feito na proclamação, né, do Evangelho, na fundação das igrejas. E para pesar a favor da proclamação do Evangelho aos gentios, da salvação somente da pessoa bendita de Cristo, e não através de Cristo e Moisés, você tem então Pedro, que foi previamente preparado pelo Senhor Jesus com aquela visão. E também, principalmente, né, com aquele acontecimento com Cornélio, né, quando Cornélio manda chamar Pedro, Pedro chegando lá, ele prega o Evangelho para Cornélio, aqueles que estavam presentes, e o Espírito Santo cai sobre eles, né? Então eles são cheios do Espírito Santo. E Pedro então vê que o Evangelho
ele tem como destino, sim, o mundo gentílico, o mundo inteiro, sem as travas do judaísmo. Então Pedro é marcado profundamente com isso. Mesmo que aconteça também aquela situação na qual Pedro tenta fazer ali ele adota um comportamento um tanto dúbio, né? Com os judeus ele se comporta de uma forma, quando os judeus não estão, ele é mais liberal para com os gentios. Paulo, então, sentindo a necessidade de resistir-lhe, né, na cara, resistir em rosto, né, em face. Então, publicamente, ele repreende Pedro, né? Quando os judeus não estão, você come com os gentios, mas quando os judeus chegam, você se recolhe somente com os judeus. E aí, Pedro, de fato, recebe essa reprimenda de Paulo, mas como é um homem de Deus, como uma pessoa amadurecida, né, uma pessoa transformada em Cristo, aquilo não causa uma divisão, aquilo não causa um ressentimento. Tanto que Pedro, posteriormente, fará elogios a Paulo e aos seus escritos, né, na sua carta. Então você tem essa situação, né, de Pedro nessas experiências com Cornélio, essa visão que o Senhor Jesus Cristo deu, e você tem então no Concílio de Jerusalém, Pedro se levantando e falando a favor, falando favoravelmente, né, ao trabalho que Paulo e Barnabé já estavam fazendo entre os gentios. Então, com relação a isso, você tem essas importantes contribuições, né, desses fatos muito importantes que vão marcar o princípio da igreja. Mas eu quero falar um pouco mais ainda sobre essas informações que eu estou fornecendo a vocês acerca de Paulo, né, sobre o uso dos nomes Paulo e Saulo, porque isso virou como que uma ideia, certo, presente em muitos estudos, presente em muitas pregações, tá certo, em muitas palestras sobre essa questão do transformar Saulo em Paulo, Saulo o arrogante perseguidor, Paulo o humilde servo. Então é colocada essa anedota aí. Mas na verdade isso não tem sustentação exegética, isso não tem sustentação teológica. Se você analisar melhor a situação do uso dos dois nomes, você verá que é aquela velha questão que se tinha, né, que se dizia, de que nome não se traduz, o que é uma mentira. Nomes sim se traduzem. O Guilherme do português é o William do inglês, o Tiago do português é o James do inglês, o John do inglês é o João do português. Então você tem diversos exemplos de traduções de nome. Uma delas é a situação do Paulo e Saulo. Saul, um nome tipicamente judaico, tá certo? E Paulo já é a sonoridade com que o mundo greco-romano entende o Saul. Tá? Saul, dentro de um contexto greco-romano, torna-se Paulo. Tá? Assim também Yehoshua, do hebraico antigo, né, no Antigo Testamento, que se torna o Yeshua do Novo Testamento, com a influência do aramaico, né, que vai ser traduzido para o grego Iesous Christos, e novamente traduzido agora para o português como Jesus Cristo, ok? Então tem uma situação aí de contexto linguístico, tá? A língua judaica, a língua grega, a língua romana, Saulo no contexto judaico, Paulo no contexto greco-romano. Portanto, analisando exegeticamente, esse texto é do senhor Orlando Martins, obtido no site Gospel Prime. Portanto, analisando exegeticamente, a verdade é que em nenhum lugar das Escrituras encontramos menção de Paulo ter mudado de nome. Essa mudança, como em alguns lugares da Escritura, você tem Jacó, Deus dá o nome de Israel. Tá? Então você tem algumas situações de mudança de nome. Raquel dá o nome de Benoni para o filho que estava nascendo, né? Filho da minha dor. Mas Jacó altera para Benjamim, filho da minha destra. Então você tem algumas situações aí de mudança de nome. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. A verdade é que em nenhum lugar das Escrituras encontramos a menção de Paulo ter mudado de nome. No entanto, o que a Bíblia afirma é o seguinte: todavia Saulo, olha só, todavia Saulo, também chamado Paulo. Precisa dizer mais? A própria Bíblia está dizendo o Paulo, que também é chamado Saulo. Aliás, Saulo, que também é chamado Paulo. Saulo é o seu nome autêntico, verdadeiro, porque ele é de origem judaica, tá? Só que ele interage muito com o mundo greco-romano. Então, o Saulo dos judeus é o Paulo, tá certo? Dos irmãos de Corinto, de Atenas, de Tessalônica ou de Roma, ok? É a mesma pessoa. Atos 13:9.
Até este versículo, o apóstolo é chamado de Saulo, a partir de então passa a ser chamado Paulo, uma vez que você tem uma mudança também na interação. Sua interação será mais com os gentios. Inclusive, em algum lugar, ele mesmo diz, né, que uma vez que os judeus estão resistindo à mensagem de Cristo, ele se torna agora, né, ele vai agora para os gentios, ele prioriza agora os gentios. Então, no primeiro momento, ele fazia aquele trabalho de primeiro ir à sinagoga, e uma vez havendo resistência, ele partia para os gentios. Só que em determinado momento ele decide que ele vai de fato priorizar completamente os gentios. Se repararmos cuidadosamente o versículo em pauta, veremos que Lucas, o autor da narrativa, diz que Saulo também é chamado Paulo, ou seja, não houve uma troca de nomes. O que de fato a Bíblia afirma claramente era que ele tinha dois nomes diferentes, fato considerado comum para um judeu que também tinha cidadania romana, como era o caso de Paulo. Enfim, quem quer ver quem faz muito isso aqui? Os japoneses. Os japoneses têm um nome oriental lá, Matsunada, Yamamoto, não sei, os nomes típicos, né, da tradição oriental japonesa. Mas o cara adota um nome aqui, ele é Yamamoto, mas aqui ele é José, tá certo? Ele é Matsunaga, mas aqui ele é João. Porque toda hora tem que explicar para as pessoas como é que se fala o nome dele, como é que se escreve. Então ele pega e já adota um nome mais típico, né, local, para que evite esse problema. Enfim, Saulo era o seu nome hebraico, enquanto a Bíblia retrata a relação do apóstolo com os judeus. Esse nome aparece mesmo depois da conversão. O nome não mudou por causa da conversão, porém, quando enviado em suas viagens missionárias para desenvolver a sua missão entre os gentios, Lucas relata que Saulo também era chamado Paulo, seu nome romano, ou seja, seu relacionamento com os gentios. Então, até aqui é o suficiente, tá ok? Somente para termos essa ideia bem pontuada. Com relação à aparência dele, porque também alguns textos nos dão esses indícios, né, de que havia alguma coisa em relação à sua aparência. Então você tem dois textos aqui que nos dão alguns indícios. Não são muito claros, né, mas nos dão alguns indícios. 1 Coríntios 2,3 diz: Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Tá, okay? Então aqui apenas alguns fatores mais emocionais, né? Mas na 2 Coríntios 10,10 diz: Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes. Então ele é poderoso em epístolas, né? Em palavra, né? Em pregação. Mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então você tem essa situação na qual alguns afirmam acerca de Paulo. Tá? Estamos descrevendo aqui, como Paulo mesmo descreve, né? Na carta aos Coríntios, acerca do que dizem dele, né? Então, olha, as cartas dele, de fato, são muito fortes, né? Muito graves, então geram um impacto muito forte sobre seus leitores, mas estão tentando desqualificar a sua presença. Inclusive, existe essa questão de Apolo ser um grande orador e de Paulo talvez não ser um orador tão eloquente, mas falam também acerca da sua presença, né, de corpo, né, de que ele não desperta grande emoção, né, não desperta uma impressão muito boa, né, com a sua presença. E aí nós temos o texto aqui que foi obtido na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, que nos diz o seguinte: as passagens de 1 Coríntios 2:3 e 2 Coríntios 10:10 indicam que a aparência física de Paulo não era impressionante. E a descrição que há sobre ele no livro apócrifo de Atos de Paulo e Tecla, então aqui é uma informação meramente ilustrativa, tá? Não é doutrina, não é meramente ilustrativa, porque é oriunda de um apócrifo. Concorda com esse ponto de vista. Olha só o que tem lá no Atos de Paulo e Tecla, né? Texto apócrifo. E ele viu Paulo que se aproximava. Olha a descrição que o cara dá. Um homem de baixa estatura, quase calvo, pernas tortas, corpo volumoso, sobrancelhas unidas, um nariz um tanto adunco, né? Deve ser aquele nariz semita, né? Aquele nariz bem projetado para frente, cheio de graça, pois algumas vezes parecia um homem e outras vezes tinha a fisionomia de um anjo. Então ele dá uma desprezada, né, na aparência física, mas depois volta-se para a questão da graça de Deus que estava sobre ele, que compensava muito dessa deficiência física, né, da fisionomia dele. Então você tem essas curiosidades aí, tá?
Mais sobre a vida de Paulo, né, que a gente vai falar sobre isso, depois passar para o ponto 2, o mundo cultural de Paulo, a língua mundial daqueles dias, o mundo cultural do apóstolo Paulo, a influência da filosofia grega, é o ponto 2, e no 3, o mundo religioso. Tá? Então, para não prolongar muito, já estamos aqui com 40 minutos, vamos encerrar essa aula, veja só. Mais sobre a vida do apóstolo Paulo, textos que eu selecionei aqui para a gente ter uma noção. Filipenses 3, 4 e 5. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí, as credenciais dele, olha só. Circuncidado ao 8º dia, né? Um judeu típico, né? Um judeu de fato tradicional. Da linhagem de Israel, ok. Da tribo de Benjamim, aí já são informações mais particulares, né? Então a família é de fato tradicional, tinha sua genealogia, né? Então quem tem genealogia são pessoas importantes. Profeta, sacerdote, rei, famílias nobres. Então o cara afirma, olha, a minha família tem a sua genealogia, sabe que são da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei um fariseu. Então temos aí Paulo se situando em relação à sua etnia judaica, tá ok? Então eles querem dar carteirada porque são judeus, porque são fariseus, porque são mestres da lei. Se eu quisesse, mais que eles eu poderia fazer isso. Mas ele despreza totalmente isso, né? Priorizando Cristo e esse crucificado, como já foi colocado em outro momento. Segundo São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, que cita uma tradição antiga, a família de Saulo seria da Galiléia e teria imigrado para Tarso, tá? Naquela cidade ao sul da Turquia, né? Na atualidade, antes do nascimento dele. Então, tendo ele nascido em território romano, recebendo por nascimento a cidadania romana, diferente de outros que compravam a cidadania romana, eram romanos de outra categoria, né? Categoria inferior. Outros que recebiam a cidadania romana por honra, né? Ato de bravura, né? Na batalha. Então tem diversas situações, só que a por nascimento era top, né? Era mais top. Inclusive aproximava-se quase de um patrício, né? De um cara que é da Itália, né? De Roma, que nasceu lá. Então você tem essas categorias, né? Diferentes. Atos 23:16. E o filho da irmã de Paulo, aí algumas informações sobre a família de Paulo, que são muito, muito escassas, né? Atos 23:16. E o filho da irmã de Paulo, veja que se fosse um jovem de uma irmã da igreja, né, seria uma descrição mais geral. Mas a descrição de Lucas aqui é específica. O filho da irmã de Paulo, tá? Não é uma irmã em Cristo, mas uma irmã de Paulo. Então, o sobrinho de Paulo, né? Tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Então, anunciou a seu tio, né? Então, temos aí uma irmã de Paulo, então, né? Na situação aí em Jerusalém, vivendo em Jerusalém, e o seu sobrinho. Então, poucas informações sobre parentescos. Não fala de irmãos, tá? Somente fala isso. Pouco é dito acerca de parentes do apóstolo. Apenas esse texto que menciona uma irmã e sobrinho. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, falando sobre Priscila e Áquila. E trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. Atos 18:3. Atendendo à tradição judaica, né, inclusive havia uma tradição muito forte, né, que ainda está presente, de que se um pai não ensina uma profissão útil a seu filho, automaticamente o está ensinando a ser um ladrão. Temos essa tradição que inclusive é muito louvável, né? Então mesmo Paulo tendo sido esse grande mestre, né, esse grande conhecedor, dominando a língua hebraica, né, grega, talvez até a latina, tendo um grande conhecimento da lei, tá certo? Um grande conhecimento erudito, mas agregado a isso estava também uma profissão prática, né, mecânica, útil para que em alguma situação ele pudesse se virar, né, com essa profissão e não ser pesado a ninguém, né, poder se sustentar, que inclusive é o que estamos vendo aí nesse texto, trabalhando, se sustentando. Em outro lugar, Paulo vai dizer, porque com as minhas próprias mãos trabalhei e me sustentei para não ser pesado a ninguém. Quando você vai observar melhor, você vê que a igreja de Filipos, que era uma igreja pobre em relação a outras igrejas do contexto, sustentavam Paulo com doações. Então Paulo tanto trabalhava, quanto recebia também doações desses irmãos de Filipos. Ele fazia isso para não ser pesado a outras igrejas, como a igreja de Coríntios, por exemplo. Atendendo à tradição judaica, Saulo, ou Paulo, né, teria então aprendido de seu pai a profissão de feitor, né, de produtor de tendas.
3 textos agora. Atos 22, 3, Atos 26, 4 e Gálatas 1, 14. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Outro texto, né? Atos 26, 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, ele diz, né? Desde tenra idade, né? Qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem. Outro texto, Gálatas 1,14. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Esses 3 textos nos dão a entender de que, de fato, ele tenha nascido em Tarso, onde recebeu a cidadania romana por nascimento, mas deslocando-se já cedo, né, muito cedo ainda em idade, para Jerusalém, para ser instruído na lei aos pés de Gamaliel. Então temos aí um pouco da situação de vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão, né? Como Paulo mesmo afirma, desde cedo esteve envolvido com o aprendizado da lei aos pés de um grande mestre, Gamaliel, em Jerusalém, sendo extremamente zeloso em seu aprendizado e posteriormente filiando-se à seita dos fariseus, onde exerceu sua antiga fé judaica. E aí temos, inclusive, no próprio Champlin, ele diz que Paulo provavelmente nasceu aí na primeira década, né, da época do nascimento de Cristo. Então ele, na situação do apedrejamento de Estevão, ele era jovem, né? Então você tem Paulo nascendo aí nessa época, né, provavelmente. Você tem as seitas do judaísmo, como já dei uma explicação prévia, saduceus, ligados ao templo e ao sacerdócio, fariseus, grandes estudiosos ligados às sinagogas, essênios, que é uma seita mística apocalíptica que se isolou no deserto, então eles eram ascéticos, né, eram místicos, então eles esperavam o fim dos tempos e não concordavam com as práticas nem do templo, nem da sinagoga, eles se isolaram no deserto, eles eram celibatários também, tá? E faziam lá vários ritos de purificação, copiavam texto, faziam celebrações, cantavam hinos e esperavam então o fim dos tempos ali no deserto. Os zelotes, que tinham uma conotação mais política, eles faziam pequenas revoltas, né? Uma guerra de guerrilha, né? Contra o exército romano. E os herodianos tinham características de agremiação partidária, apoiando a dinastia dos Herodes, que deviam seu poder às forças romanas. Então você tem um partido político, né, ligado aí a uma coalizão, né, com os herodianos, que estão ligados dentro da política romana, tá ok? Então você tem esses grupos importantes. Aqui você tem 3 narrativas acerca da conversão de Paulo. Algumas pessoas querem encrencar com algumas variações, mas assim, quando você lê de fato, você vê a estrutura da narrativa, você vê apenas o seguinte: um dá uma descrição mais geral acerca dos próprios eventos. Outro é assim, a própria pessoa do evento descrevendo ele, mas em uma outra situação, na qual a prioridade não é o próprio evento em si, mas sim uma descrição geral. Então ele menciona, ele cita. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os pontos principais e vai mencionar, tá certo? Então é isso que acontece em relação às outras 2 narrativas. Uma é o próprio fato em si, descrito por Lucas, e o outro é Paulo fazendo menção disso em outras ocasiões. Então, o que você tem que ver é o seguinte: o que é de principal está presente aí. Cristo se manifestou, ele caiu, né, da situação, caiu cego, foi conduzido para dentro da cidade, recebeu uma oração e foi convocado por Cristo para essa grande missão. Então, o que é de principal está presente aí nas 3 narrativas. Um pouco acerca da cronologia de Paulo, cito os 2 textos, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. E aí nós temos um texto do começo do ministério e um texto já do final do ministério, 2 Timóteo 4, 6 ao 9. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Carta de Paulo a Timóteo, tá?
Ainda em Champlin, temos uma cronologia breve acerca da vida do apóstolo Paulo. Vida de Paulo antes do contato com os seguidores de Cristo. Provável nascimento e infância em Tarso. Cita aí os textos, Atos 22:3, Gálatas 1:21. Vida como judeu zeloso da seita dos fariseus, Gálatas 1:13 e 14. Filipenses 3:3-6, Atos 26:4-5. Vida como perseguidor dos seguidores de Cristo, Gálatas 1:13, 1 Coríntios 15:9. Conversão, Gálatas 1:15, 1 Coríntios 9:1, talvez 2 Coríntios 12:1-4, Atos 9:1-9. Então temos aí textos que falam sobre o grande momento da conversão, né? Carreira de Paulo como apóstolo, 3 anos na Arábia e em Damasco. Interessantíssimo isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui é pouco mencionado, tá? Então temos aí esse período na vida de Paulo, tá? Em que ele passa 3 anos. Quando ele se converte, primeiro ele tenta se integrar, não consegue. Então os irmãos, de certa forma, rejeitam. Ele começa então a ser perseguido pelos fariseus para ser morto, uma vez que agora ele se torna um grande calcanhar de Aquiles, né, para eles, né? Então o que Barnabé faz? Barnabé tira Paulo do contexto, tá certo? Deixa ele, primeiro manda para Tarso, né? E aí tem a situação na qual Paulo ele busca um isolamento, como é dito aí, 3 anos na Arábia e em Damasco, em outras áreas. Paulo então busca um isolamento, período no qual certamente o Senhor se manifesta a ele, porque em outro lugar ele dirá: o meu evangelho eu recebi do Senhor, diretamente do Senhor. Então é de se acreditar que Paulo estava num processo aí de desenvolvimento agora de um entendimento de todo o Antigo Testamento, toda a Tanar, mas agora a partir da ótica cristã, a partir da revelação de Cristo através da Tanar, através da lei, tá? Então Paulo vai pregar, o texto bíblico que ele tem em mãos é o Antigo Testamento, só que ele vê Cristo, ele disputa nas sinagogas mostrando Cristo no Antigo Testamento, e a partir desse desenvolvimento, dessa dinâmica, ele vai escrever cartas para as igrejas, para fortalecê-los na fé, e estas cartas comporão cânon para o Novo Testamento. A primeira grande coleção são as 13 cartas de Paulo. Posteriormente, evangelhos, Atos, as epístolas universais dos outros apóstolos, o Apocalipse lá no final. Já na morte do apóstolo João, Ilha de Patmos, ano 100, você tem lá o Apocalipse, mas o itinerário é esse. E aí, para o início, o start, né, dessa grande produção de Paulo, você tem primeiro esses 3 anos na Arábia e em Damasco. Em outras áreas. Gálatas 1:17 menciona isso. Isso entre 32 e 39 depois de Cristo. Problema: sobre o que ele meditava ou quais suas atividades. Não há uma descrição, mas é aquilo que eu coloquei para vocês. Ele vai mencionar: o meu evangelho recebi do Senhor. Talvez estejamos vendo aí o período em que Cristo tratou pessoalmente com Paulo. 15 dias de visita a Jerusalém, Paulo viu a Pedro e a Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, né? Gálatas 1:7. Sobre sua obra na Síria, Cilícia e Galácia, talvez nas regiões ocidentais, Macedônia e Grécia, 14 anos, Gálatas 1:21, entre 35 e 93. Escreveu a maioria das suas epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 de Coríntios 6:14, é mencionado isso. B. Possível aprisionamento em Éfeso, Colossenses, Filipenses. Aqui é uma teoria que ele teria ficado preso em Éfeso, mas na verdade a teoria mais aceita é do aprisionamento em Roma, com a confecção lá dessas cartas, tá? Visita a Jerusalém, visita a conferência, né? O grande concílio de Jerusalém, Gálatas 2:1, mencionar isso, também Atos 15. Volta à Ásia, província romana. 1 e 2 de Coríntios, 10-13. Período de crise com os irmãos judaizantes, Gálatas inteiro, trata disso, né? 2 de Coríntios 10-13 também, Filipenses 2:3, também o 4:7. Solução da crise. Termina a coleta para os pobres de Jerusalém, 55 depois de Cristo. Isso está registrado em 2 de Coríntios 1-9. Isso também 1 de Coríntios 16, 1-4, 2 9, 1-15. E Romanos 15, 14-32. B. Planos de visitar a Espanha e Roma. Romanos 15, 24 e 28. 56 depois de Cristo, né? As datas para esses eventos. 2 de Coríntios 1:9, Romanos 16, Pedro e Febe. Quinto da cronologia aqui, o quinto ponto. Viagem a Jerusalém levando a oferta. Não há referências diretas, exceto as que antecipam o evento. 57 depois de Cristo.
aprisionamento em Roma, conforme a tradição cristã, Atos 20, 59 depois de Cristo. Então aqui ele coloca, né, que a tradição cristã ela apoia essa ideia de que o aprisionamento não foi em Éfeso, e sim em Roma. De fato, essa é a ideia mais confiável, né? É o que tem se dado mais aval. Novamente livre, talvez com o ministério na Espanha, não há uma descrição acerca disso, né? Cerca de 1 ano, só tradição cristã, sem qualquer alusão bíblica. Segundo aprisionamento e morte, só tradição cristã, sem qualquer alusão bíblica, em 65 depois de Cristo. Então você tem aí parte do conteúdo sendo preenchido com elementos da tradição, mas não somente a tradição, não somente autores de fora da Bíblia, mas alguns indícios nas cartas dão a entender que de fato isso ocorreu, tá certo? Essa soltura de Roma para um segundo aprisionamento posterior. Por exemplo, quando Paulo cita cidades que não aparecem no itinerário de Lucas, tá? Quando ele cita Nicópolis, por exemplo, tá? Ele cita algumas outras cidades que não estão nos itinerários de Atos dos Apóstolos. Então, as narrativas de Atos terminam antes de cobrir todos os eventos da vida de Paulo. Então, por isso que há um apoio a essa tradição sobre a primeira prisão em Roma, diante da qual ele se defende, né? Sozinho, ninguém o apoia, mas ele apresenta sua defesa e é solto. E aí faz alguns itinerários que não foram descritos em Atos, tá? Está na tradição e está também nesses indícios, né? Acerca dessas cidades que são mencionadas. E posteriormente, o último aprisionamento, agora sob a perseguição de Nero. Nero então aprisiona Paulo e vai decapitá-lo, né? Paulo morre decapitado conforme a tradição também, tá? Uma vez que ele era cidadão romano e nenhum romano seria pendurado na cruz. Paulo seria então decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mas tudo isso está em Eusébio de Cesareia, não na Bíblia. Sobre aquilo que a gente estava falando, ó, você tem algumas situações. Ó. Paulo, por exemplo, romano, né, por nascimento, tem cidadania romana. Judeu por etnia, ele é da etnia judaica, tá ok? Fala o hebraico, tá certo? Também fala o grego. Então a gente está falando em Império Romano. O Império Romano que dominava na região, né, na época. Em 63 a.C., o Império Romano substituiu o grego na hegemonia do poder e se apodera também da Judéia, que na época havia conseguido uma breve autonomia com os macabeus. Tá? Mas antes dos romanos vieram os gregos. Então Alexandre Grande havia dominado todo o mundo antes, né, do Império Romano, e ele estabeleceu que no mapa aqui você observa as chamadas Alexandrias. Então você pode observar aqui, você vê Alexandria Escate, tá? Que está aqui no lado direito do mapa, né? Alexandria Bucéfala, Alexandria Rifaces, Alexandria do Indo, né? Várias Alexandrias, Alexandria da Carmânia. Então todas essas Alexandrias, Alexandrópolis também aqui, todas essas Alexandrias estabelecidas, né, por Alexandre Grande ao longo dos seus domínios, né, do grande, vasto Império Macedônico que ele conseguiu construir, elas eram cidades satélites, né, da cultura grega, estabelecidas ali para manter a sua dominação sobre aquelas regiões, aliás, e para propagar também a sua cultura, algo que os gregos nem gostaram dessa ideia, tá? Mas ele fez isso e pronto. Então ele estabelecia essas cidades, lá você tinha um estádio, lá você tinha um ginásio, você tinha lá a propagação da língua, então a língua era difundida, era ensinada, o comércio era praticado com essas regiões, a língua grega era utilizada para isso. Então mesmo que você tenha 1000 povos, né, ao longo dessas regiões, mas dentre os povos você sempre tem cidadãos que querem interagir com essas linhas de comércio e adotam o idioma grego para facilitar a sua vida. Então, uma herança cultural deixada pelo Império Macedônico, que antecedeu o romano, foi essa questão da universalização do idioma grego, chamado grego koiné, o grego comum, certo? O grego falado pelo populacho, né? Então você tem esse grego koiné sendo popularizado, universalizado. Então, mesmo que as pessoas tenham lá suas 1000 línguas e dialetos, mas sempre você encontra ali, naquelas regiões, pessoas que falam o grego. E assim você, tendo os evangelhos sido, veja só a confusão, são judeus que são chamados, né? Paulo também é judeu, tá? Então são judeus que são chamados. Qual o idioma deles? Hebraico, tá? Mas devido à situação deles terem passado pelo cativeiro babilônico em 586, depois retornado, né, com Esdras e Neemias,
além de falar o hebraico como língua cultural, né, a língua da religião, da Bíblia, eles falavam também o aramaico. Então, falavam aramaico no seu cotidiano, na feira, né, no seu cotidiano. E além dessa questão do hebraico, do aramaico, quando Alexandre Magno domina todas aquelas regiões e propaga, né, estabelece as cidades ao longo do seu império, ele difunde o grego. Então, o cara que é judeu, ele conhece o hebraico porque aprendeu na escola quando era criança. Ele conhece o aramaico porque é a língua que se fala no cotidiano ali, no dia a dia, na Galileia, nas feiras e tal. Ele aprende o grego para poder interagir com esse comércio internacional, né, com esse comércio mais avançado, né, para interagir com essas diferentes cidades. Então, quando o cara sai para pregar o evangelho, você vê, se ele conhece o grego, a sua vida está muito mais facilitada, né, porque ele vai conseguir interagir em qualquer lugar. Ele sempre vai encontrar alguém que fale o grego. Assim é hoje quem fala o inglês. Então, mesmo que você vai para um lugar totalmente estranho, se você fala inglês, alguém ali se comunica com você em inglês. Tá? É a mesma situação. Então aqui você tem a herança cultural grega até, através de Alexandre Magno, e aqui você tem a herança cultural romana, que é a questão da pacificação desses povos, chamada Pax Romana, como eu já expliquei. Né? Então você tem um mapa aí com essa evolução. O Roma da monarquia, quando surge, né, na Península Italiana, Roma República, que já tem uma expansão, e a Roma Império, que aí você tem essa vasta extensão com a imposição da chamada Pax Romana, pacifica esses povos, e a Maravilha Romana, que são as estradas. Tá? Então a pacificação, a Pax Romana, as estradas romanas, essa malha de estradas romanas, pelo menos 10 mil quilômetros de extensão, tá? E aqui uma ideia sobre a importância dessas magníficas construções. Como eram feitas as estradas, você tem a imagem aí, placas ajuntadas com argamassa e cal, concreto magro de pedra e cal, concreto grosso e detritos de pedra e cascalho para se estabelecer essas maravilhas da construção que estão presentes até hoje. Você tem fotos embaixo que são atuais de estradas romanas ainda, né, funcionais, né, ainda presentes aí. Tá ok? Então você tem essas importantes informações que vão te auxiliar na sua aula. Mapas, né, das missões de Paulo estão disponíveis aí. Os textos bíblicos que foram sendo escritos, né, produzidos a partir dessas viagens. Então, supostos locais, né, onde teriam sido produzidos os textos. Tá? A expansão do cristianismo de 300 a 800 da era cristã, como o cristianismo foi se expandindo por essas terras. Tá? Sobre os textos bíblicos, sobre os períodos, você tem esse mapa aí, vai ficar disponível também para você, link abaixo na descrição, tá? Cronologia das cartas de Paulo, cronologia dos textos bíblicos de modo geral, até o fechamento do cânon, tá certo? E até o estabelecimento da chamada Bíblia, né? A coleção de livros, conforme é dado o nome por João Crisóstomo, e um pouco acerca da importância de Paulo para o cânon, esse texto aí que eu produzi, que vai também te dar um pouco de informações acerca disso, tá ok? Então você tem todos esses dados aí importantes que estão disponíveis para você e as imagens podem ser obtidas no link que estará abaixo na descrição, tá ok? Então, muito obrigado por ter permanecido até aqui, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, te use poderosamente nessa aula para edificar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, ok? Muito obrigado.